nomeação do governo. É evidente que isso a gente tá dizendo, tá falando de uma maneira em termos de hipóteses. Caso ele fosse fazer a cirurgia, poderia ter se recuperado, poderia ter. No entanto, o governo ficou de braços cruzados e não obedeceu à determinação da Justiça Federal. Gabiru, você puxou um assunto aí, a gente falando do Pedrinho, você falou do governo federal, e um dos assuntos que mais se falou durante essa semana foi a possibilidade da renúncia da presidente Dilma. Chegou a se falar e especular que ela teria redigido a carta renúncia. E que essa carta, inclusive, quem ajudou a escrever foram os ministros Aloysio Mercadante e o ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, que teria ajudado a presidente Dilma em uma redação de uma carta renúncia aonde ela entregaria o governo. Apesar também, o Baldino, de que há alguns comentários de que tanto o ministro Mercadante quanto o ministro Cardoso, eles discordavam da presidência em relação à elaboração da carta renúncia e a própria renúncia. Mas colaboraram pela redação da carta. Mas apesar de que os dois ministros que participaram deste evento, os dois defenderam que a presidente deveria permanecer no cargo. Mas, Gabiru, esse assunto também puxa um outro. Qual é, Uba? Essa semana se especulou muito de que Lula iria assumir o Ministério da Ciência e Tecnologia do governo Dilma. Por que isso? Porque o grande questionamento ainda é por que até então Lula ainda não foi preso, já que a Operação Lava Jato chegou em Lula, chegou nos depósitos feitos nas contas de Lula, inclusive rodou na semana passada um áudio da voz do senador Magno Malta, do Espírito Santo, falando que foi encontrado numa conta de Lula em Lisboa, em Portugal, alguns milhões no Banco Espírito Santo, que é um banco dos maiores bancos lá de Portugal, uma conta cheia de dólares na conta de Lula. E teria sido o motivo para decretar a sua prisão. E nasceu aí, a partir de então, uma boataria muito grande de que Dilma iria nomear Lula ministro da Casa Civil, no lugar de Aloysio Mercadante, para que ele pudesse ganhar, nesse caso, foro especial para não ter risco do juiz Sérgio Moro decretar a sua prisão. Então, toda essa discussão aconteceu durante esta semana e houve um zum muito grande. Chegou a se discutir largamente na imprensa nacional de que Lula poderia assumir o Ministério da Casa Civil, que hoje Lula não tem mandato e o foro hoje dele seria o juiz Sérgio Moro poderia decretar a sua prisão, e se ele for nomeado ministro, aí só quem pode decretar a sua prisão é o Supremo Tribunal Federal. Então, essa articulação foi muito forte essa semana passada, a boataria foi muito grande, e ontem os jornais falaram de que Lula não foi convidado por Dilma para assumir o ministério, que ele não foi, mas que o ex-governador Wagner e também Eduardo Cardoso estaria articulando para que Lula pudesse assumir o ministério para ficar fora do risco de prisão. Pelo que eu entendi, é exatamente isso então, né? Essa manobra, essa nomeação do Lula para o ministério teria o objetivo de livrá-lo da cadeia. Exatamente. Em resumo, é isso, é livrar a cara de Lula da prisão. Do chilindró. E aí, o cara não encana. E aí nomearia Lula ministro para poder não ser preso pelo juiz Sérgio Moro. Esta foi a notícia que mais rendeu desta semana passada. Nos jornais, nos blogs, eu leio todo dia pela manhã, Gabiru, aquele blog chamado Diário do Poder, que é do jornalista Cláudio Humberto, que é o blog mais lido de Brasília. E já tinha lá falando durante essa semana a carta renúncia de Dilma e em seguida também essa possibilidade de nomeação de Lula para ministro, para tirar Lula do risco de ser preso pelo juiz Sérgio Moro. Bom,
Voltando agora, Gabiru, para os nossos assuntos paroquiais, locais. Vamos falar agora de um fato também que ocorreu esse final de semana, desumano, completamente. Eu peço até licença aos nossos ouvintes para poder dizer o seguinte: primeiro, o governo, quando criou esse projeto, é um projeto que tem um alcance social muito grande, que tem importância muito grande. Eu defendo esse projeto, sempre defendi, que é o projeto da Minha Casa, Minha Vida. Acho que foi de grande importância o que está se fazendo nesse país para levar a possibilidade de uma moradia digna aos moradores que ainda não têm casa. Mas não precisa essas pessoas que são alvo desse programa submeter a um processo de humilhação dessa forma. Não é possível, Gabiru, que essas pessoas tenham que dormir debaixo de chuva numa fila. Não é humano essas pessoas, para poder fazer uma inscrição, ficar 3, 4 dias dormindo em filas. É desumano, ainda mais nesse período de Porto Seguro que tem chovido todos os dias à noite. As pessoas dormindo nas calçadas. Nenhum tipo de cuidado com essas pessoas foi tomado para que pudesse diminuir esta humilhação. As pessoas que são alvo desse programa, eles têm o direito de ter uma casa. Outra reclamação que eu vi muito também, Gabiru, é que tem muita gente que está se inscrevendo novamente, que já receberam casas nos outros programas aqui em Porto Seguro, e muita gente que já tem casa, que tem 2, 3 casas de aluguéis e que ainda está lá tentando fazer inscrição do programa Minha Casa Minha Vida. Aí já é um problema de desonestidade, né, Gabiru? Porque, de fato, o programa tem que atender aquele que precisa, que não tem está casa, enquadrado, que não tem casa. De risco. Então, mas eu quero pedir aqui, inclusive a vereadora Lívia Bittencourt, pedir aí o pessoal da prefeitura que crie um mecanismo que seja feita inscrição sem ser de tão forma injusta, tão desumana como está se fazendo. É uma humilhação muito grande a esse pessoal que precisa dessa casa se submeter a ficar 2, 3 dias dormindo na chuva ou no sol ou na lama. Exatamente. Não é possível, Gabriel. Será possível que a prefeitura, que tem toda uma máquina administrativa que ela pode utilizar, a prefeitura não tem uma forma melhor de fazer essa organização? Precisa as pessoas ficarem até de madrugada, amanhecer, dormir em calçada, dormir em porta de prédio, tomando sereno, tomando chuva, passando fome, uma zorra. Largando as crianças em casa sozinhas. Em casa, um sofrimento da zorra desnecessário. Se a prefeitura quiser, se a prefeitura tiver boa vontade, a prefeitura tem como organizar essas filas, que essas inscrições ocorram de forma decente e de forma digna e que as pessoas sejam mais respeitadas. Tratar as pessoas como pessoas, né, Gabiru? Estão tratando as pessoas de forma muito equivocada, submetendo a uma humilhação desnecessária. Gabiru, vai ocorrer amanhã no Centro de Cultura. Sim. De Porto Seguro, às 14 horas. Amanhã. É amanhã, viu? Muito bem. Amanhã, terça-feira, às 14 horas. Tem o horário de início e de final, é de 14 às 17 horas, no Centro de Cultura, o workshop sobre meio ambiente com sustentabilidade. Está sendo promovido pela Joana Albuquerque, no Centro de Cultura. A inscrição é gratuita. É gratuita, mas vai se exigir, e não é obrigatório, 1 quilo de alimento não perecível para poder colaborar com as entidades que prestam algum tipo de serviço da cidade, né? Como o Manaim, tantas outras entidades importantes que fazem um serviço social importante. Então, o workshop que a Joana está promovendo vai exigir, né? Não de forma obrigatória, mas alimentos não perecíveis. Sim. Para que possa colaborar, né, com os programas sociais da cidade. Então, está convidado todos vocês. O workshop começa amanhã às 14 horas até às 17, lá no Centro de Cultura, né? Como você disse, né, Uba, não é obrigado a pessoa levar 1 quilo de alimento, não é obrigado, mas também se ele quiser levar um pouco mais, está liberado, é de bom tom, né? É de bom tom. Mas se ele quiser também levar mais de 1 quilo, também não tem nenhum problema. Pode. Gabiru, e a história que ocorreu ontem? Ontem lá no Arraial da Ajuda, teve a corrida rústica, que já virou uma tradição, que tá vindo gente, inclusive de fora da cidade, participar, vem
vem pessoas de fora, da Bahia, inclusive, para participar da corrida rústica, que começou ainda tacanha, que foi crescendo, e hoje é um evento de grande importância do Arraial da Ajuda. E aí, Gabiru, ontem teve a corrida e eu quero aqui parabenizar todos os atletas que participaram, mas houve lá um pequeno, né? Não foi grande, não foi tonitruante como as outras, mas teve o início de uma vaia à prefeita Cláudia Oliveira, Gabiru. Você soube? Ela apareceu lá no evento? Não, eu não estou a par desse acontecimento, não. Teve lá o início de vaia, a turma lá começou aí, deu uma consertada lá, porque ela ficou lá meio zonza, viu, Gabiru? Parece até que ela tinha corrido, porque ela ficou desorientadinha, depois que começaram a ensaiar uma vaia, ela ficou meio desorientada. E o pessoal pode ter poupado, né, Uba, porque precisava de fôlego para enfrentar a corrida, né? Vaia cansa. Vaia cansa. O cara fica sem fôlego. Gabiru, o aeroporto está em crise. O aeroporto de Porto Seguro está em crise e é importante a gente falar sobre esse assunto porque, olha, o que pode acontecer no aeroporto de Porto Seguro é algo que vai desempregar muita gente daqui. Gabiru, parece que estão substituindo a empresa que é terceirizada, que presta serviços ali para as companhias aéreas. E nessa serviço troca... de limpeza, né? Serviço de limpeza. E nessa troca de empresa, parece que tem aí uma substituição e que a empresa nova não aceita os funcionários antigos. E aí o pessoal vai ser todo desempregado. Tá uma confusão lá, o pessoal reclamando. Como Uba, é que é isso? E se fala, Uba, até então, esses números não são números exatos, são números que os próprios funcionários dessa empresa comentam e que a gente ouve falar, mas se fala em demissão de 60 pessoas, de 60 trabalhadores da cidade, 60 trabalhadores de Porto Seguro, pessoas que moram aqui, que vivem aqui e que sustentam as suas famílias com esse salário. Fala-se de 60 pessoas ou até mais. Esse número de trabalhadores pode ser até superior. O que é que essas pessoas fazem? Eles prestam serviço de limpeza da área do aeroporto, das agências aéreas e também da parte da estrutura do aeroporto. E agora, como você já antecipou, essa mudança da empresa, a empresa está querendo não, segundo informações que nós temos, essas pessoas já teriam sido demitidas e seriam, no caso, substituídas por trabalhadores que viriam de São Paulo, fala-se de Guarulhos, fala-se também que esses trabalhadores poderiam vir de Recife. O certo, o que a gente tem de real é que os trabalhadores locais, os trabalhadores de Porto Seguro, estão correndo o risco de perder as suas vagas, perder os seus postos de trabalho para pessoas que vão vir lá de São Paulo, de Recife, sei lá de que zorra. E essa situação, Uba, tem criado um desassossego muito grande, né, para essas pessoas. Eu tenho informações que nesse final de semana esses trabalhadores que foram demitidos e os que estão ameaçados de demissão, eles fizeram um movimento lá no aeroporto para chamar a atenção das pessoas. Então aqui a gente quer aproveitar e fazer um apelo a quem pode interferir nesse caso, os sindicatos, as autoridades, para buscar encontrar uma solução que não seja a demissão de 60 pais de famílias de Porto Seguro que vão ser substituídas por gente que vem lá de não sei da onde. Como se não bastasse os cargos aqui da prefeitura local, que a gente sabe quem é que tá mamando aí nas tetas da mimosa, a gente sabe quem tá mamando. Eita, Gabiru, quero mandar um abraço aqui pra Vanessa do Parque Ecológico, para o meu amigo Joaldo, Gagal e Suélia, que está ouvindo o nosso programa. Gabiru, outro assunto que eu quero falar aqui com você, e esse é um assunto que a gente tem que lembrar, porque é o seguinte, durante o processo eleitoral lá de prefeito, e vai 3 anos atrás, a gente comentou aqui que a Eunápolis patrocinava, né? A prefeitura de Eunápolis patrocinava a campanha da prefeita de Porto Seguro aqui. Não é verdade? Exatamente. Você lembra disso? Agora está se falando que a prefeitura de Porto Seguro vai pagar isso com juros. Como assim, Uba? Explica isso aí, me conta esse negócio que eu não conto pra ninguém. Conta aí, vai.
Como é que é a história, Gabiru? Como é que é? Como a prefeitura de Eunápolis, que pagou o custo da campanha da prefeita aqui, agora a prefeita tem que retribuir. E a retribuição, ela é com juro correção monetária, porque agora serão várias outras cidades e não mais só Eunápolis. Ô Zorra, Uba! Agora já estão falando em Cabralha, Eunápolis e agora, Gabiru, sabe aonde? Aonde, Uba? Aonde? Itamaraju. Itamaraju? Itamaraju. Então aí é juro de agulhão, Uba. Juro de agulhão? É vezes 4. Vezes 4? Vezes 4. Aí ninguém aguenta pagar não, Uba? Gabiru, o que tá vendo é o seguinte, agora estão falando na candidatura do irmão da prefeita em Cabralha, do marido da prefeita em Eunápolis e do marido da secretária da saúde em Itamaraju. Aguenta, Porto Seguro. Agora tem que aguentar 4 Porto Seguro. 4 campanhas bancadas pela Mimosa. 4 campanhas, Gabiru. Porque tem a de Porto. Além da de Porto, Cabralha, Eunápolis e Itamaraju. Aguenta, Mimosa. Eita, Gabiru. Agora é o juro e a correção monetária. E você ter ideia, o mais interessante é que o candidato marido da secretária de saúde de Porto Seguro tá fazendo churrasco em praça pública de boi inteiro me parece, Uba, que esse candidato que tá fazendo churrasco lá é um ex-sócio do maridão. Ex-sócio do maridão. Gabiru, ex-sócio do maridão. E outra coisa, funcionário fantasma da prefeitura de Porto Seguro. De Porto Seguro. Ele é funcionário fantasma da prefeitura de Porto Seguro e ainda mais, candidato a prefeito de Itamaraju, fazendo churrasco de boi no Tulete, não sei quantos bois em praça pública, Gabiru. Ê, Mimosa que é gorda. A Mimosa tem leite demais. Esse cidadão, Uba, na verdade, que está fazendo esse movimento de rolete lá em Itamaraju, esse cidadão, ele já foi diversas vezes processado junto com o maridão da prefeita, nos rolos lá do período em que o atual deputado era prefeito de Eunápolis. Então, esse cidadão, que ele chama Jairo Almeida Oliveira, conhecido também como Thea, esse cidadão, ele já foi por diversas vezes processado, juntamente com o senhor Robério, com o maridão da prefeita, foi processado inúmeras vezes. O Ministério Público já abriu inquéritos contra eles por contratação de festas em Eunápolis, por contratação de Pedrão, de aniversário da cidade, um rolo retado. Gabiru, olha só, o que eu queria falar com você é o seguinte, você lembra que a secretaria, acho que é de serviço público. De serviço público. Sim. Tem lá um secretário não, um funcionário. Superintendente. Que tá fazendo churrasco lá em Itamaraju, fazendo festa em Itamaraju, fazendo campanha de prefeito de Itamaraju e tá recebendo da superintendência de Porto Seguro. O homem é candidato lá e recebe aqui. Quem paga a conta do boi, quem é, Gabi? Quem é que paga o boi? Quem é que paga o boi? Quem paga o boi é quem paga o pato, Uba. O povão de Porto é quem paga o boi, é quem paga o pato. Ó, Gabiru, olha só agora multiplicou por 4. Era Eunápolis, Eunápolis pagou Porto Seguro. Agora Porto Seguro tem que devolver. Aí Porto Seguro paga de Porto Seguro, paga de Eunápolis, paga de Cabralha e paga em Itamaraju. Aí é juro de agulhão, Uba. É juro de agulhão. Aí é juro de agulhão. Porque até onde eu tenho informações, Uba, esse cidadão fantasma eu fiz aqui uma confusão. No início eu falei aqui falando que o Té era marido da secretária da saúde. Não, eu fiz confusão. Foi um equívoco. Equívoco meu, peço desculpas aqui, né? Foi um equívoco. Exatamente. Eu tô falando de outra pessoa, é outro laranja. Outro laranja. Há informações, Uba, de que esse pré-candidato, vamos chamar assim, de Itamaraju, esse cidadão, ele tá trabalhando como superintendente. Diz que o salário de superintendente é R$
3.200 e lá vai porrada. 3.200 e porrada. Mas ele recebe uma gratificação. Essa gratificação é quase R$3.000. Aí é banho no tolete. É quase R$3.000, ou seja, o camarada tá faturando, tá pegando aqui da prefa, no mínimo R$6.000 todo mês. 72 mil por ano. 72 mil por ano. Então, aqui é o primeiro caso de um fantasma, de um funcionário fantasma, que além de fantasma, ele também recebe gratificação. É um fantasma gratificado. É por esforço. Por esforço, por o fantasma eficiência. tem que assombrar muita gente, tem que fazer muita livuzia. Gabiru. E enquanto isso, Porto Seguro, 3 anos do governo da prefeita Cláudia Oliveira, e quem fala do desastre que está a Secretaria de Educação é a própria PLB. A PLB, aqui o nosso representante da PLB foi o presidente. O Neilton Castro, o presidente, fez aí uma entrevista onde ele fala, inclusive, que a prefeitura não construiu uma única sala de aula. Que coisa absurda, né, Gabriel? Vamos ouvir? Esse governo até agora não inaugurou uma escola do seu governo. E tudo indica que é bem provável que a gente chegue ao final dos 4 anos e essa escola não seja inaugurada. Além disso, a gente tem outros problemas muito graves, que são as reformas, ou a ausência de reformas. Uma questão é a ausência de reforma. Tem escolas que realmente precisam de reformas e que essas reformas não estão acontecendo. Uma outra questão é as reformas que já aconteceram. De uma forma absurda e do ponto de vista do pensamento, mas uma realidade que algumas escolas foram reformadas ficaram piores do que estavam antes. É quase impossível pensar nisso. Mas isso ocorreu de escolas que foram reformadas, do teto caírem, por exemplo, lá nas Casas Novas, em Veracruz, do Alcides Faustino, escola que foram reformadas porque estava molhando no pátio, passou a molhar, continuou molhando no pátio e passou a molhar dentro da sala dos professores em outras salas. E agora uma outra situação que se apresenta, que são o tempo de reforma. Aí vou dar o exemplo da escola aqui do Municipal, que é uma escola central, prevista para ter uma reforma nas 2 semanas de junho do recesso. Nós já estamos na 3ª semana após recesso e as aulas não iniciaram. Como é que a gente vai repor essas aulas? Gabiru, espera aí. Foi que ouviu, Bar? O presidente da PLB tá falando que eu sabia que a prefeita não tinha construído uma sala de aula, eu sabia. Agora, você já disse isso aqui mais de uma vez. Várias vezes. Agora, muito bem. Que as escolas que foram reformadas ficaram pior do que antes da reforma, isso aí eu não sabia. Aí é novidade, agora é novidade, essa é a novidade. Mas, Gabiru, será que dá pra gente ouvir de novo? O presidente fala que as escolas que foram reformadas, e foram poucas, que ficou muito pior do que antes da reforma. Como isso pode acontecer? E o que você fez a observação no princípio, o Baldino, quando ele cobra, ele diz que a atual administração não inaugurou uma escola sequer. E ele coloca em seguida, é bom o ouvinte prestar atenção, ele coloca até a preocupação dele, desse mandato acabar e não se construir uma única escola, uma única sala de aula no município. Mas vamos ouvir. Vamos ouvir de novo? Vamos ouvir de novo. Esse governo até agora não inaugurou uma escola do seu governo. E tudo indica que é bem provável que a gente chegue ao final dos 4 anos e essa escola não seja inaugurada. Além disso, a gente tem outros problemas muito graves, que são as reformas, ou a ausência de reformas. Uma questão é a ausência de reforma. Tem escolas que realmente precisam de reformas e que essas reformas não estão acontecendo. Uma outra questão é as reformas que já aconteceram. De uma forma absurda e do ponto de vista do pensamento, mas uma realidade que algumas escolas foram reformadas ficaram piores do que estavam antes. É quase impossível pensar nisso. Mas isso ocorreu de escolas que foram reformadas, do teto caírem, por exemplo, lá nas Casas Novas, em Veracruz, do Alcides Faustino, escola que foram reformadas porque estava molhando no pátio, passou a molhar, continuou molhando no pátio e passou a molhar dentro da sala dos professores em outras salas. E agora uma outra situação que se apresenta, que são o tempo de reforma. Aí vou dar o exemplo da escola aqui do Municipal, que é uma escola central, prevista para ter uma reforma nas 2 semanas de junho do recesso. Nós já estamos na 3ª semana após recesso e as aulas não iniciaram. Como é que a gente vai repor essas aulas? Gabiru, ele também faz uma observação
que é muito preocupante, como repor essas aulas. Porque aí o prejuízo não é só mais financeiro da prefeitura, é um prejuízo dos alunos, porque a reposição de aulas, como eles entraram o período de férias, saiu o período de férias e as obras ainda não terminaram, e as escolas, como é o caso do municipal, como é que vai fazer a reposição destas aulas? Vai fazer a migué, como fizeram lá atrás, que pegaram e passou todo mundo e ninguém aprendeu nada porque não teve quase aula? Será que vai repetir de novo que o Estado fez com aqueles 100 dias de greve? Lembra, Gabiru? Então, como é que vai ser repostas as aulas desses alunos dessas escolas? E outra questão que ele coloca muito importante aqui, ele fala da escola de Vera Cruz, que molhava só no pátio. Agora, continua molhando no pátio e agora molha também dentro da sala dos professores, logo depois da reforma. Ou seja, a reforma foi feita para piorar a situação da escola. Porque no caso era apenas o problema do pátio que tinha que ser resolvido. E agora o problema do pátio continuou e também agora nas salas dos professores está chovendo dentro. E aí, o Baldino, dentro desse universo se fala, a PLB tem divulgado uns dados de que cerca de 1.000 alunos hoje estariam fora das salas de aula. Esse número não é um número preciso, é um número aproximado, que eu acredito até que esse número deve ser bem maior. Deve ser bem maior. Tem muito mais de 1.000 entre crianças e adolescentes fora da sala de aula, sem dúvida alguma. E outra questão. E fora isso, Gabiru, é o déficit de oferta de matrícula, porque tem muito aluno fora da sala de aula e não ofertaram, não construiu uma sala nova, então não aumentou a capacidade do município de ofertar alunos novos. E outra questão, Uba, que é importante a gente destacar aqui, é a questão da merenda escolar. Dona Terezinha já fez um comunicado aos diretores, pedindo aos diretores para mentir, para dizer que tá havendo merenda, que tem merenda e merenda boa. Na verdade, esse governo de Dona Terezinha da educação é o governo da fome. É o governo da fome. O que se come nas escolas é banana. O que estão oferecendo pros meninos é pipoca. É o governo da fome. Dona Terezinha é a destruidora do futuro e a prefeita é a exterminadora da educação. O que eles fizeram em Eunápolis estão repetindo aqui. Mas pior, não vão repetir, não vão repetir, não, porque nós não vamos deixar. Vamos deixar, aqui não é assim, não, meu amigo. Aqui não é migué, não. Gabiru, eu tenho avisado desde 3 anos atrás, avisei que seria assim, que lá em Eunápolis a educação era considerada da pior do Brasil, né? Uma avaliação, o Baldino, feita pelo Ministério da Educação. Do governo federal. Do governo federal. Não somos nós, não. Eu avisei. Quem era a secretária de Educação lá? Avisei que o marido da prefeita teve as 8 contas rejeitadas lá e que ela ia repetir. Avisei, a primeira já foi julgada. Já foi rejeitada. Vem a segunda, tá avisado. Eu tô avisando. Gabiru, Diana Lage lá do Arraial da Ajuda mandou uma mensagem pra mim dizendo que achou um óculos de grau, que alguém que perdeu, que procurasse ela, que ela vai deixar no posto de saúde do bairro, né? Tá lá, achou um óculos de grau. Quem achou, ó, olha só, Diana achou o óculos. Lá do Arraial da Ajuda. Quem perdeu, né? Quem perdeu, claro. Diana achou. Gabiru, e agora eu vou ao assunto que é a bomba do dia. A bomba do dia, Gigi. Aliás, Gabiru, nós temos 2 bombas. Hoje são 2, né, Uba? 2. Vamos soltar a primeira. Então eu vou preparar o estupim aqui da primeira, que é um estupim grosso. Vai lá. Quando você detona a bomba aí, eu preparo o outro estupim pra gente dar sequência na dinamite. Vamos lá. Gabiru, nós falamos aqui no programa, há alguns dias atrás, repetimos na semana seguinte, a turma que trabalha para a prefeitura, aquela turma dos 4 milhões da publicidade. Sim, entendo. É os carrapichos da prefeitura. Isso. Eles, Gabiru, trataram de desmentir, dizendo que a prefeitura não tinha a tríplice epidemia. Lembra disso? Perfeitamente. Nós falamos que Porto Seguro era a das principais cidades da Bahia
que tinha a tríplice epidemia, que inclusive o ministro Chioro foi para Salvador para tratar do assunto de Porto Seguro e de Salvador. Lembra disso? Pois bem, tem aqui um documento em minhas mãos, um documento que prova não só que é verdade o que havíamos dito aqui, mas que Porto Seguro não é a cidade que está entre as principais cidades do número de casos de Zika. O documento aqui é do próprio Ministério da Saúde. Tá aqui, para quem vai assistir depois lá no YouTube, tá aqui o documento. Gabiru, Porto Seguro não é a das mais. Porto Seguro é a mais. Como é que é, Uba? Tá aqui o relatório do Ministério da Saúde. Situação epidemiológica da dengue, chikungunya e zika, Bahia 2015. Tá aqui, ó, documento do Ministério da Saúde, MS. Cidade do interior da Bahia, mais casos de zika na Bahia. Porto Seguro. Não. Porto Seguro é a primeira cidade baiana em casos de zika. Ô, zorra! E aí, Gabiru, você vai espantar agora que a segunda colocada tem a metade dos casos de Porto Seguro. Porto Seguro até agora, em 2015, ela teve 952 casos diagnosticados de Zika. 952! É muita coisa, Uba. Diagnosticado, e esse relatório, Gabiru, ele já está defasado. O segundo lugar, que é a cidade de Serrinha. Bem próximo a Salvador, Serrinha tem 573 casos, 400 casos a menos. Quase a metade, aproximadamente. E essa zika, e essa chikungunya, e esta dengue, vem tudo do mesmo mosquito. A proliferação só é eficiente quando se combate o mosquito. Mas aí, os apaniguados e os puxa-sacos da prefeita começaram a desmentir, dizendo que não existia chikungunya aqui, que não tinha zika aqui, que não tinha tríplice epidemia. Tá aqui. A Zika Porto Seguro tem a principal cidade, é a maior cidade da Bahia em casos de Zika do interior da Bahia. Então só perde pra capital, só perde pra Salvador. Tô falando aqui do interior. Do interior da Bahia. A capital tem 3 milhões de habitantes. 3 milhões de habitantes, não dá nem pra comparar. São 20 vezes maior que Porto Seguro. Que Porto Seguro. Né? Então, nós estamos falando do interior. Do interior da Bahia. O interior, primeiro lugar disparado, Porto Seguro. Segundo lugar, com a metade dos casos. No entanto, a Secretaria da Saúde de Porto Seguro, os carrapichos da prefeitura foram a público negar. Fizeram as notas, na verdade, nota de potoca, nota de mentira. Mentira potoca. Tá aqui, documento do Ministério da Saúde, dizendo Porto Seguro é a cidade que tem mais casos de Zika da Bahia. Podiam aproveitar, né, Uba, e fazer uma outra nota agora pro Ministério da Saúde, desculpa, dizendo que